Em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial, envolvendo mais de 70 países e mobilizando mais de 100 milhões de soldados. O mundo inteirinho estava em estado de guerra total. Grandes potências mundiais se organizaram em duas alianças militares opostas, os Aliados e o Eixo. Apesar do mundo estar em guerra total, os Estados Unidos se manteve neutro, já que o país estava em ótima ascensão após ter passado por uma crise financeira sem precedentes, que foi a queda da Bolsa de 1929. Após a quebra da Bolsa, na época, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, criou o Plano New Deal, cujo plano foi influenciado pela teoria econômica de John Maynard Keynes, economista britânico que apontava a necessidade de imprimir dinheiro para salvar a economia. As medidas alcançaram êxito, revigorando novamente o capitalismo norte-americano, proporcionando um boom econômico do pós-guerra. O Estado garantiu uma distribuição menos desigual de renda e criava infraestruturas necessárias a uma vida digna para a maioria da população, investindo em saúde, educação e transporte. Contudo, esse sistema de imprimir dinheiro para salvar as bolhas econômicas tinha algum ponto falho e, portanto, foi mais ou menos nessa época que foi criado o Tratado de Bretton Woods, cujo mesmo foi assinado em 1944 na cidade de Bretton Woods, a qual juntou as principais potências do mundo, incluindo os Estados Unidos, e assinaram esse acordo na qual exigia que os países participantes desse tratado tinham algumas regras para serem seguidas. Entre essas regras, o padrão ouro-dólar foi adotado. Sendo assim, para cada dólar que os Estados Unidos quisessem imprimir, o país teria que ter 35 gramas de ouro, e o chamado lastro ouro-dólar foi criado. A outra condição foi adotar o dólar americano como moeda internacional de reserva de valor e de transações internacionais. Na prática, os americanos se beneficiaram com o tratado e, portanto, passaram a ter o domínio da distribuição de capitais e o sistema financeiro de todo o globo. No entanto, como os Estados Unidos gastou bilhões e bilhões de dólares ao entrar na Segunda Guerra Mundial, em 1941, após a base de Pearl Harbor, no Havaí, ser atacada pelos japoneses que queriam aumentar o seu território, o país do tio Sam gastou muito dinheiro. O problema não é entrar na guerra. O grande problema é o custo que esse país terá que arcar para bancar a guerra, porque não é apenas colocar os soldados no campo de batalha e guerrear. Esses soldados precisavam de uniformes, armas, munição, comida, transporte e todo o maquinário de guerra, como tanques, aviões, carros, enfim, tudo isso e muito mais, além de ter um alto custo esse teria que vir de algum lugar. Como o Tratado de Bretton Woods foi assinado em 1944 e os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial em 1941, ao longo desses 3 anos, o país teve que emitir títulos públicos, entre outras coisas, para bancar a guerra. E quando a mesma acabou, em 1945, após o país soltar a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos teve que honrar esses títulos que foram emitidos para custear a guerra. Nesse período, o país já estava 1 ano dentro do Tratado de Bretton Woods. Nada melhor que um longo período de paz para entrar em outra guerra. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, houve um período de 10 anos de paz, quando em 1955 começou a Guerra do Vietnã. Em 1969, os Estados Unidos se envolveu diretamente na guerra, enviando soldados e equipamentos para pôr fim neste conflito que já durava longos 18 anos. Com o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, o país ainda ficou 6 anos guerreando contra os vietnamitas do norte. Neste período, houve um gasto descomunal de dinheiro, e como o Tratado de Bretton Woods exigia que a cada dólar impresso fosse guardado equivalente em ouro, não demorou muito para os Estados Unidos ficar entre a cruz e a espada. Sendo assim, em 1971, o presidente Nixon acabou com o Tratado de Bretton Woods,
e adotou o sistema monetário flutuante. Isso deu poder ao país de ficar imprimindo dinheiro sem lastro algum, cuja impressão de dinheiro passou a ser baseado apenas na confiança de políticos. A partir daí, volta e meia, a economia americana saía dos trilhos. Na década de 70, a inflação do país chegou a passar dos 10%, fazendo o Fed aumentar as taxas de juros para controlar a inflação. Em 19 de outubro de 1987, a Nasdaq teve uma queda de 23%, fazendo aquele dito dia ser conhecido como Segunda-feira Negra. Foi a partir desse crash que os reguladores passaram a exigir que as bolsas de valores implementassem limites de queda, que travariam, ao menos temporariamente, as negociações e contratos, e o tal de circuit break foi criado. Ao invés do governo abilolado deixar a bolha estourar, não, eles apenas murcharam a bolha e injetaram alguns bilhões de dólares para estancar a hemorragia que eles haviam criado. Em 2001, houve o estouro da bolha.com. Empresas que tinham um domínio com final .com recebiam fortunas com a promessa de inauguração da nova economia, que teria como principal características de ser anticíclicas e de crescimento sem limites. Porém, nada melhor que um dia após o outro e uma noite no meio para perceber que uma hora o sonho não só acaba, como vira um tremendo pesadelo. E empresas que antes tinham caixa para bancar um comercial no intervalo do Super Bowl viraram farelo nesse mercado cheio de tubarões e baleia. Em 2008 foi o pior de todas as bolhas, a crise do subprime. No entanto, a crise começou a se formar em agosto de 2007, quando o banco francês BNP Paribas anunciou a suspensão de cálculo do valor líquido dos ativos. No caso, o banco francês suspendeu o valor de 3 fundos, e esses fundos eram de investimento de mercado de hipotecas subprimes americanas. Essa medida do Paribas causou pânico e fez muitos investidores correr aos bancos e fez secar o financiamento interbancário de curto prazo. Os bancos Northern Rock, HSBC e Citibank viram a corrida aos bancos nunca vista antes. A última corrida bancária do país ocorreu em 1857. O próprio BNP Paribas declarou que não podia calcular o preço dos ativos porque não havia minimamente um mercado confiável para precificar o valor desses ativos. Sendo assim, o Paribas estava suspendendo os saques desses fundos, fazendo com que milhares de investidores corressem aos bancos para tentar sacar algum dinheiro. O congelamento dos ativos de hipotecas americanas foi de fato o gatilho que deu início ao acendimento do pavio que acabou causando a falência do Lehman Brothers em 2008, iniciando a crise imobiliária americana. Foi neste dito dia, 31 de outubro de 2008, que o pseudônimo Satoshi Nakamoto publicou o white paper do Bitcoin. Para que a desgraceira não ficasse sem controle, o Federal Reserve ajudou os bancos e imprimiu 850 bilhões de dólares para salvar o sistema bancário da quebradeira. Ou seja, mais uma vez o Fed e sua política deslocada de ficar injetando dinheiro sem lastro no mercado não deixou a bolha estourar e, portanto, o Federal Reserve fez o que sabe fazer de melhor, murchar bolhas. No dia 3 de janeiro de 2009, por volta das 18h45, horário de Brasília, Satoshi Nakamoto minerou o primeiro bloco contendo 50 bitcoins, e dentro desse bloco estava escrito o título da capa do jornal The Times: chanceler à beira do segundo resgate aos bancos. Essa alfinetada de Satoshi Nakamoto é um alerta aos nossos governantes que acham que ficar imprimindo papeizinhos coloridos lastreados em honestidade de políticos é a solução para resolver o problema da crise financeira. Por pior que tenha sido a crise do subprime em 2008, se o Fed tivesse de fato deixado a bolha estourar, a crise do coronavírus não seria tão destrutiva a seguir. Durante entrevista ao CNBC, Alan Greenspan, ex-presidente do Federal Reserve, que ficou no cargo por 19 anos, declarou o seguinte: os Estados Unidos podem pagar qualquer dívida, porque podemos imprimir dinheiro. Essa arrogância é o que está causando a crise que estamos vivenciando agora.
Em 2010, 2 anos após a crise do subprime, Alan Greenspan admitiu que errou ao confiar nos bancos. Em 2013, o próprio Greenspan declarou que o sistema está quebrado. Em 2018, a economia americana já estava dando sinais de que algo de errado não estava certo nessa história, e tudo começou a piorar a partir de setembro de 2019, quando o Federal Reserve e sua política de QE, Quantitative Easing, ou seja, um novo nome bonitinho para dizer que está imprimindo dinheiro sem lastro, acabou ajudando mais uma vez o mercado. Essa ajudinha já estava na casa dos 450 bilhões de dólares, cuja impressão despirocada de dinheiro era para tentar estancar a hemorragia que eles mesmos criaram ao longo dos últimos 9 anos. Então vem a pandemia do coronavírus para deixar o que já estava muito ruim ficar pior. O mundo inteirinho se fechou em lockdown disfarçado de quarentena para tentar combater essa pandemia, derrubando ainda mais a economia que já estava fragilizada desde 2018. Os bancos europeus já estavam trabalhando com juros negativos antes mesmo do mundo sonhar que iria enfrentar uma pandemia. O Partido Comunista Chinês já estava em um boom imobiliário sem precedentes, criando verdadeiras cidades fantasma como se fosse um investimento. Para não deixar a economia ruir de vez com essa pandemia, os Estados Unidos jogou mais de 6 trilhões na crise, e segundo os analistas, esse número pode chegar até 10 trilhões de dólares apenas nos Estados Unidos. Já na economia global foram jogados mais de 15 trilhões, e esses estímulos econômicos não estão dando sinais que vão parar por aí. Um dos maiores bancos do mundo, o Goldman Sachs, publicou um relatório afirmando que vê risco ao status de dólar como moeda de reserva global. E como se desgraça pouco é bobagem, o Federal Reserve, que já vinha trabalhando com juros zero, já sinalizou que vai manter a sua política de juros zeros até 2023. Essa declaração é um forte indício de que o Fed literalmente perdeu o controle da sua economia, o que vai levar o mundo inteirinho para uma grande depressão sem precedentes, fazendo a crise de 1929 ser uma piada. Como se não bastasse tudo isso, o mercado acionário vem crescendo e batendo recordes de valorização após aquela quedinha ocorrida no dia 12 de março, após a OMS declarar que o mundo estava enfrentando uma pandemia. Ou seja, o mercado acionário está totalmente descolado da atual realidade econômica mundial, e isso ficou ainda mais evidente quando George Soros, um dos maiores investidores do mundo, declarou ao portal Market Insight que o mercado de ações está preso em uma bolha de liquidez alimentada pelo Fed. Não é só isso, outro lendário investidor de Wall Street, Warren Buffett, se desfez de todas as suas ações do Goldman Sachs e comprou uma mineradora de ouro. Por que ele fez isso? Certamente ele deve ter alguma informação privilegiada que a bolha de tudo deve estourar mais cedo do que muitos imaginam. E os governantes abilolados que criaram essa crise financeira, que foi agravada pela pandemia, já estão jogando todas as cartas na mesa. E uma dessas cartas pode ser o grande plano Collor global, ou seja, todos os mercados acionários do mundo vão paralisar suas operações. Ninguém vai poder vender, comprar ou sacar seus investimentos até esses retardados trajados de economistas encontrarem uma solução definitiva para uma crise financeira global. Pior que o grande plano Collor global será o Ice Nine, onde os governantes do mundo não vão só apenas congelar todas as operações do mercado, como vão pegar o seu dinheiro e, em alguns casos, de forma permanente, inclusive daquelas pessoas que continuam deixando seus ativos digitais em corretoras de criptomoedas. Lembre-se, exchange não é carteira. Outra carta na manga é o perdão da dívida, que também ficou conhecido como Jubileu das Dívidas. Já tem um tempinho que esse tipo de conversa vem sendo divulgado na mídia alternativa. No entanto, devemos deixar claro que esse perdão das dívidas será atribuído para apenas os grandes bancos e empresas, ou seja, para os amiguinhos do Estado. Portanto, caso você não pague a fatura do cartão de crédito,
você vai ficar com o nome sujo. Enfim, as cartas estão na mesa, o palco está definido, as peças no lugar certo, as luzes estão posicionadas. Agora alguém só precisa apertar o botão e pronto. O plano para salvar a economia mundial será colocado em prática, pegando todo mundo de surpresa. Ou melhor, quase todo mundo, porque os entusiastas de criptoativos já estão realizando suas reservas de valor para sair desse sistema autoritário e manipulador. Como diria Abraham Lincoln, você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo, mas não consegue enganar todas por todo o tempo. Boa sorte a todos. O Plantão Cripto fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado de novos vídeos. Até o próximo Plantão Cripto.